A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 2: O Ouvir da Fé. Autor Pedro Dong. Semana 1. A fidelidade de Paulo quanto à verdade do Evangelho. Domingo. Ler com oração. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2, 22. O caminho para suportar a pressão. Vimos como a igreja em Jerusalém, que viveu tantos milagres em seu início, tendo se tornado um centro de obra dos apóstolos, perdeu-se depois da dispersão dos cristãos desencadeada pela morte de Estevão. O domínio dos judaizantes tornou-se tão forte que Pedro não suportou a pressão que os da parte de Tiago fizeram sobre ele. E isso, pouco a pouco, fez com que o apreço pelo falar profético fosse substituído pelo esforço do velho homem em prol de praticar a lei de Moisés. Os apóstolos de Jerusalém tinham ciência de que o evangelho da incircuncisão fora confiado a Paulo, assim como da circuncisão fora confiado a Pedro. Além do testemunho de Pedro, os milagres, prodígios e sinais que o próprio Deus realizava por meio dos apóstolos confirmavam isso. O falar de um apóstolo enviado por Deus faz arder o coração e não é mera demonstração de boa retórica e conhecimento bíblico. Paulo não era eloquente como Apolo, mas seu falar estava cheio do Espírito e de poder. Quando os dois discípulos desciam pelo caminho de Emaús e Jesus apareceu sem que eles o reconhecessem e começou a explicar os acontecimentos da crucificação no livro de Isaías, eles testemunharam que, enquanto Jesus lhes falava, ardia-lhes o coração. Quando Deus chama um apóstolo, ele mesmo opera eficazmente nele, portanto, não é pela capacidade humana. No Novo Testamento, Deus usa seu Espírito para operar em sua obra, e o homem chamado por ele é um vaso, um canal adequado que permite que seu Espírito tenha liberdade para realizar sua vontade. Portanto, o caminho para suportar qualquer tipo de pressão requer que compreendamos que não passamos de um mero e frágil vaso de barro, mas que contém em si o poder que vem do Espírito e da Palavra. Um servo de Deus não confia em si mesmo. Confiar na carne, confiar em si mesmo, é o mesmo que voltar à prática da lei. Não há problema com a lei, contudo, o problema está com nossa ilusão de achar que somos salvos por nosso esforço em praticá-la. Isso é o oposto da verdade do Evangelho. Não podemos viver confiando em nossa experiência passada, currículo, habilidades e opiniões pessoais, porque isso tudo segue o mesmo princípio de voltar para a prática da lei. Esse é o motivo porque Paulo foi tão enfático nesta passagem. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 4 a 6. Essa é a nova aliança, a qual depende totalmente do poder do Espírito e da Palavra. A verdade do Evangelho está completamente ligada à nova aliança. Esse é o caminho que devemos trilhar para, no tocante a essa verdade, não cedermos nem 1 milímetro. Somos realmente fracos, mas,
quando praticamos a palavra e cremos que ela é realmente o falar de Deus, nós nos enchemos do poder que procede de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. Deus não precisa levantar homens poderosos como o ser angelical Lúcifer, criado cheio de formosura, habilidades e sabedoria. Ele, mesmo assim, caiu. Deus não nos criou assim. Fomos criados homens frágeis, mas com a capacidade de receber o poderoso, o próprio Deus. Por isso, devemos reconhecer nossa incapacidade e não confiar em nós, mas em Deus, que tem poder para fazer sua obra. Se assim vivermos, jamais cederemos às pressões para renunciar à verdade do Evangelho. Seremos firmes, absolutos e destemidos. Retroceder jamais. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.